Queremos dar as boas-vindas a todos que farão parte desse momento da mensagem da Palavra de Deus, aos nossos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, e queremos também agradecer o nome do Senhor Jesus pela vida dos ouvintes. A mensagem desta noite trata-se da apresentando-se a Deus purificados. Haja visto que quando nós nos apresentamos a alguém, se é importante, às vezes nós usamos a melhor roupa, temos a melhor postura e temos que nos apresentar a Deus, o Deus eterno, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Todo-Poderoso, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Por isso nós vamos estudar um pouco a respeito desse tema. A nossa base bíblica está em Hebreus, capítulos 10, versículos 22. Diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Muito bem, meus amados, observando o capítulo 10, dos versículos 19 a 25, nós vamos meditar um pouco a respeito desse tema mais profundamente. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sem Jesus, ninguém entra no santuário pela fé, porque o santuário de Deus é santo. O versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto mais se vede que vai aproximando-se aquele dia. Vamos analisar o seguinte, que nestes versículos, o autor aos Hebreus, ele demonstra a relação entre fé, esperança e amor. Fé, o termo fé é pistes, pode se referir à confiança e pode se referir também à fidelidade. Isto é, a pessoa só pode ser fiel se ela crer naquele a qual ela é fiel. E certamente ela terá esperança naquele a qual ela é fiel, e certamente ela vai amar a pessoa a qual ela é fiel. Porque sem fidelidade não pode haver um amor sincero e a esperança fica comprometida. A fé em Deus leva o crente a depositar a sua esperança nas promessas dele. Temos esperança nele porque ele é fiel nas suas promessas. Embora as pessoas lhe façam muitas promessas e não cumpram, mas o nosso eterno Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, é fiel em suas promessas. O restabelecimento de um relacionamento apropriado com Deus motiva o crente a restabelecer seu bom relacionamento com as outras pessoas. Haja visto que, nesse sentido, para que nós venhamos manifestar o amor de Deus para as pessoas, não basta somente palavras, mas atitudes
amor fraternal, que é muito importante para nós, para que nós venhamos, digamos, demonstrar o amor de Deus por meio da nossa atitude em relação ao próximo. O amor por Deus é demonstrado em amor pelo próximo. O autor exorta seus leitores a terem fé, esperança e amor por meio de 3 conclamações. Cheguemo-nos, versículo 22. Cheguemo-nos, ou seja, aproximemo-nos, retenhamos firme a nossa confissão. Versículos 23. Aleluia, bendito seja Deus. Consideremos-nos, versículos 24. E analisando o capítulo em curso, capítulo 10, a partir do versículo 21 ao 25, nós vamos expressar uma nota homilética. Privilégios e responsabilidades do crente. Aproximar-se de Deus, nesse sentido. Aproximar-se de que maneira? Como nós vamos nos aproximar de Deus? Com coração genuíno, podemos conferir em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Segundo item, em plena confiança da fé, de acordo com Hebreus capítulos 10, versículos 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eu quero abrir um parêntese e dizer para os senhores ouvintes que este galardão não é um simples presente, uma simples lembrança, mas principalmente a recompensa da salvação e outros benefícios que o Senhor nos oferece. Podemos futuramente, se for o caso, estudarmos sobre galardões, recompensa, tribunal de Cristo e etc. Item 3. Com o coração purificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, essa comunhão, essa purificação, no caso, nos torna íntimos com Cristo através da comunhão interior. Aí nós podemos observar, os senhores poderão observar, lá em Ezequiel, capítulos 36, versículos 25, subsequentes, que são versículos textualmente dito como contexto. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Este é o versículo 25, mas nós temos uma sequência de versículos que fazem esse contexto. Item 4, com corpos lavados, isto é, no batismo de arrependimento. Observe que para que haja o batismo tem que haver primeiro arrependimento. Veja bem, isso fala de quê? De comunhão exterior, uma demonstração de que nós morremos para o mundo no sentido figurado e no sentido real, no sentido de não fazermos mais parte da comunhão com o mundo e ressurgimos com Cristo. Assim, ousamos dizer que esta ressurreição do batismo trata-se da nossa comunhão com Cristo numa demonstração de testemunho exterior, porque o testemunho interior é quando nós aceitamos a Jesus pela fé. Aceitar significa
admitir e reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. Aí vai nos identificar com Cristo Jesus, nosso Salvador. Item B da questão, guardar firme a esperança. Primeiro item deste contexto, deste subponto, confessando-a em voz alta no mundo. Temos que demonstrar isso, apregoando a mensagem da fé e falando dessas grandezas do perdão e da salvação. Item 2, não vacilando, de acordo com Mateus capítulo 6, versículos 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós podemos um dia falar sobre Mamon especificamente, mas podemos dizer que não podemos servir a Deus e as riquezas, propriamente dito. As riquezas não estão em igualdade à salvação e nem é maior do que a salvação. Falo das riquezas naturais, as riquezas terrenas. As riquezas celestiais, as riquezas da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Inclusive, o termo misericórdia, no original, é amor leal. E o amor de Deus para conosco é o amor leal. Terceiro item da questão, reconhecendo que está fundada em Deus. Então, os capítulos 6, versículos 3 a 20, os senhores poderão, o amado ouvinte poderá examinar a Bíblia Sagrada nesse texto e averiguar essas verdades, que o fundamento, o nosso fundamento é Deus e o nosso alicerce é Cristo. O item C da questão, estimular o amor e as boas obras, de acordo com Hebreus, capítulos 13, versículos 1 a 3. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Eu analiso que a pessoa que diz que tem fé em Deus, que segue a Jesus, que é religioso, porque o termo religião é religare, do latim, acredito eu que se a pessoa quer realmente comprovar a sua religião, ele tem que fazer boas obras, porque elas acompanham. É esse o fato, é esse o fator importante da questão em curso. O item D, congregar-se com as finalidades de admoestar e ser admoestado. O termo admoestar no original é repreender ou exortar. Aí nós temos aí um segmento verbal, temos a questão na raiz da palavra, exortar é incentivar, exortar também é repreender. Assim, essa repreensão ela tem que ser feita em amor. Ela não pode ser uma repreensão grosseira, absurda, mas tem que ser em amor para que haja edificação. Temos esses versículos que estão lá em Hebreus capítulo 3, versículos 13, mas eu gostaria de apresentar primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 e 14. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Rogamo-vos também, irmãos,
que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E preparar-se, né, nesse sentido, e preparar-se para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde nós vamos agora analisar essas questões escatológicas. Hebreus capítulos 10, versículos 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Amados, notemos que Deus não espera que o cristão ande sozinho, sabendo nós que havia culto dos lares, as reuniões dos lares. No período da reforma, veio então a se construindo os templos evangélicos, mas nesse período haviam as sinagogas e os cristãos não tinham templos. Eles se reuniam nas sinagogas e nas casas, e considero que eram nômades, porque viviam em muitos lugares, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos muitos templos, graças a Deus. Porém, eu quero lhe dizer que essa congregação, esse congregar, é a reunião solene, é uma assembleia solene que nós temos de estar reunidos para cultuar, para estarmos em comunhão, porque o corpo de Cristo não é um corpo virtual, mas é um corpo, digamos assim, é um corpo que nós necessitamos desta bênção de se congregar, de estar reunidos, seja ele estar no templo, porque é necessário, e seja ele estar onde for, tem que estar congregados. Então, 1 João capítulo 1, versículos 3 diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, meus amados, o dia se aproxima em que o Senhor Jesus voltará pela segunda vez. Ele não virá como servo sofredor, mas haverá dois eventos de acordo com o pré-tribulacionista, a qual se dará o arrebatamento, que podemos falar deste assunto depois, e a segunda vinda da segunda fase, que é quando o Senhor virá em glória, juntamente com a igreja, para o milênio. E também a questão da grande tribulação, para pôr fim à grande tribulação, na guerra do Amargedon. Isso é um assunto que nós podemos tratar outro dia, outra hora, em outros momentos. Então, meus amados, a demora da segunda vinda produziu um efeito de apatia nos leitores hebreus. O autor de Hebreus possivelmente viu ataques contra Jerusalém cerca do ano 70 depois de Cristo pelas forças romanas, dentro do contexto da vinda de Cristo, de acordo, podemos assim conferir lá em Lucas capítulos 21, versículos 20 a 23. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dia de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas.
Meus amados, nós temos algumas coisas para meditarmos. Devemos se apresentar a Deus dentro desse quesito. Devemos esperar a segunda vinda do Senhor com vigilância, com cuidado, uma vida ilibada, a fim de que não sejamos confundidos ou envergonhados naqueles dias. Convido a todos para fazer menção deste momento de oração, a qual nós estaremos agora orando por você e por sua família. Pai bendito, Pai Santo, eu te agradeço por esse momento de estudo da palavra, que o Senhor abençoe todas as famílias, os senhores ouvintes, os irmãos, que o Senhor dê graça, abençoe ricamente, curando, realizando grandes coisas, fazendo grandes maravilhas, nos prepara para a tua vida, nos abençoa para que venhamos nos apresentar a Ti com coração puro, com vida santificada pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer, meu Pai Santo querido, em nome de Jesus Cristo, para sempre. Amém. O meu agradecimento a todos e até breve. Muito obrigado.